Boa tarde a todos e boa tarde a todas. Estamos hoje realizando a nossa última palestra do ano de 2025, né? E como a abertura da nossa reunião, vamos agradecer a Deus a oportunidade que tivemos durante todo o ano. Aqueles que realizam as atividades da casa, seja na coordenação, na implantação do programa, né? E seja aqueles que vêm assistir às palestras, né? Para que realmente nós renovemos nossos votos, que o Natal enseja que façamos, né? Como recordação do nosso amado Jesus. A vinculação do Espiritismo com o Evangelho, ela se consolida, digamos assim, com o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, em março de 1864. A preparação desse livro tem toda uma história, né, que hoje as cartas lidas, né, que Kardec deixou, ensejam que nós entendamos realmente a profundidade da tarefa que ele iria realizar, né. Em 1861, ele publicou, Kardec, o Livro dos Médiuns, né? E de lá para cá ele já começou a se preocupar com uma publicação de uma obra que pudesse consubstanciar a moral espírita e, para tanto, conjugá-la com o Evangelho, né? Ele se retirou, inclusive, né, durante algum tempo, em 63, no segundo semestre, ele foi para uma estação de águas lá em Saint-Adresse. É uma cidade da Normandia, no norte da França. E ficou lá por alguns meses. Foi com a esposa, inclusive, de início, e depois ela voltou para Paris, e ele continuou lá, né? E quando ela retorna a Paris, ele pede que ela, através de um médium importante da sociedade de Paris, se comunicasse com os espíritos chefes, digamos assim, do seu trabalho, que era o espírito Erasto e o espírito Verdade. Que ele pudesse analisar o que estava sendo feito e novas inspirações fizessem para a complementação da obra. Então, de lá para cá, né, o Espiritismo, digamos assim, tornou-se oficialmente uma doutrina cristã, não religiosa, né? Claro que muita crítica veio ao próprio Kardec, né? E até hoje muitos criticam, achando que em publicando um livro com esse nome, com essa intenção, ele criou uma nova religião. Inclusive os opositores de outras religiões também atribuíam a ele essa possível criação, o que não é verdade, né? Não é, por analisar os fatos da vida de Jesus, né, de forma tão rica como ele faz no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né, não significa uma criação de uma nova religião. Então daí nós fazemos a comemoração do nascimento de Jesus com toda a liberdade, não é? Até pela grandeza que o Mestre representa para nós. Por que é que existe o Natal para o cristianismo, não é? Vem do latim natalis, que significa ser posto no mundo. Dia comemorado desde 336 depois de Cristo, é claro, né? Uma tentativa da igreja em cristianizar festividades pagãs celebradas no solstício de inverno, né? No hemisfério norte é o dia mais curto, né? A primavera do norte é o dia mais longo, né? É o solstício de inverno. E que era comemorado já nas religiões pagãs, digamos assim, do Império Romano, como veremos logo em seguida. Há uma controvérsia com relação ao dia 25. Não se pode provar que foi o dia que Jesus nasceu, né? Mas convencionou-se estabelecer esse dia como tal, ele é consagrado assim, né? As igrejas ortodoxas comemoram no dia 7 de janeiro, com o mesmo objetivo. Muito bem. Então a questão das religiões pagãs, né? A data 25 de dezembro era dedicada ao nascimento do Deus Sol invencível,
Não é? Esse Deus substitui a divindade persa Mitra, Deus do sol, dos contratos e da guerra. O culto à divindade Mitra veio no século IV para a Europa, né? Veio lá da Ásia, né? Da Pérsia, hoje o Irã principalmente, né? E manteve o mesmo espírito, né? Só que associaram já essa comemoração ao poder do Império Romano, né? Simbolizado no Deus Sol, né? O Deus Sol invencível, o Deus Sol invicto, né? Aqui temos algumas imagens, né? Naquele tempo, né? Deus Sol invicto, né? Em latim, né? Era um culto que foi oficializado como no Império Romano no ano de 270, né? Depois de Cristo. Outra questão é a chamada Saturnália. Era uma festa romana durante a qual se penduravam máscaras de Baco em pinheiros. Baco era o deus do vinho, né? O Saturnália é uma homenagem a Saturno. Era uma divindade agrícola que teria reinado na chamada Era Dourada. Seria uma era, assim, onde realmente os homens viviam num estado de singeleza, né? E não precisavam trabalhar para se alimentar. Interessante essa ligação com a questão dos nossos antepassados, lá, do Paleolítico, do próprio Neolítico, né? Onde eram os caçadores, coletores, né? Só depois começaram a plantar, então, no século X a.C., e criaram essas primeiras sociedades. Então, Saturnália é uma festa, nessa época também, realizada. Então, a igreja foi por bem trazer essa data para o cristianismo, até para facilitar o desligamento dessas entidades pagãs que vieram do Império Romano. Muito bem. O culto a Saturno, esse deus agrícola, né, era feito no Império Romano, né? Existe um local dentro do Império do Fórum Romano. Aí vem uma ruína dele, né? E havia um local nesse fórum onde era feito o culto, então, ao deus Saturno. E por decorrência, Saturnálias. Muito bem. A questão dos presentes, né? Como é que criou-se no Natal a questão de presenciar uns aos outros? A primeira lembrança que nos vem é a questão dos Reis Magos, né? Que levaram para o nascido Mestre Salvador, né? Ouro, incenso e mirra. E uma série de coisas que vieram do Oriente, chegaram orientados por uma estrela, né? Que indicou o lugar onde Jesus havia de nascer, né? Ele nasceu em Belém, porque ele foi com a família para o recenseamento romano. Ele era de Nazaré, uma outra cidade lá da Palestina, né? Então nasceu em Belém, mas ele era um nazareno, a cidade onde ele nasceu. E hoje Papai Noel tomou conta, né? Mas a troca de presentes foi iniciada por São Nicolau. Ele era um bispo do século IV, né, da nossa era, evidentemente, né? Era o bispo de Mira, uma cidade que hoje faz parte da Turquia, próxima de Istambul, que foi Constantinopla, que foi né? Bizâncio mudou o nome ao longo da história, né? Hoje é Istambul. Emira é uma cidade próxima de Istambul. Então ele era um bispo daquela região e houve por bem presentear as pessoas, né? E há uma série de histórias que contam com relação a isso, São Nicolau, né? Depois santificado pela Igreja Católica, né? Que foi o criador do presenteamento, digamos assim, durante o Natal. Conta que Lutero também, né? Não sei se antes ou depois da Reforma Protestante, né? Também queria criar algumas coisas, né? Para mostrar como seria a noite em que Jesus nasceu, né? Como seria a noite quando Jesus... De lá para cá as coisas se complexificaram, que eram os presépios, o pinheirinho, no mundo inteiro, né? E assim por diante. E aqui a comemoração do Natal. O que vocês acham? É válido? Não é? Não é? Estados Unidos, ação de graças, milhões de perus são mortos nesse dia, não é? Aí é uma sátira, né? Você notou que ultimamente o fazendeiro anda cantarolando música de Natal, nos olhando de maneira estranha, né?
Porque não vamos falar contra a comemoração, claro, né? É tradicional já, nem sempre consentânea com a ideia do Criador, né? As famílias se reúnem, criam-se empregos no Brasil, muito mais, né? É positivo. O que a gente realmente não é criticar, é analisar o exagero que muitas vezes nós cometemos, né, nessas comemorações, né? Mas vamos ver no final como é que a gente conduz o nosso trabalho. A natureza de Jesus. A cristologia é um ramo da teologia que estuda a natureza de Cristo. Era homem, era Deus, foi um agênere, não é? Tudo isso veio à tona nos primeiros séculos do cristianismo. Se discutia com relação a isso. Porque muitos fenômenos que Jesus realizara não tinham explicação. Andar sobre as águas, por exemplo, né? O desaparecimento do corpo de Jesus da sepultura, né? Há tanta controvérsia a respeito, né? E outros tantos milagres que ele realizara, que não tem uma explicação, digamos assim, pelos conhecimentos que nós temos, seja pela ciência normal, seja pelo nosso cotidiano. Então o pessoal, muitos deles, criaram algumas teorias para tentar explicar isso, né? Questão debatida desde os princípios do século do cristianismo. Oficialmente, seus únicos historiadores foram os apóstolos, já que ele nada escreveu. Até pouco tempo pensava-se assim, mas como eu vou mostrar depois, tem novas pesquisas que revelam que há mais informações do que até então se pensava. E o docetismo foi uma doutrina criada no século II e III, que afirmava que Jesus não fora um ser humano, não teria um corpo carnal. Ele era um agênere, né? Vamos analisar um pouquinho essa questão. O docetismo. Heresia, era uma heresia, porque contrariava já os princípios estabelecidos, né? Que Jesus era humano e que Jesus era o próprio Deus encarnado, né? E o docetismo contrariava essa ideia e, por conseguinte, foi combatida, né, pela própria igreja, né? Heresia do século II e III, que negavam ver Jesus tido um corpo verdadeiro, né? Só em aparência nascera, vivera e sofrera. A matéria seria incompatível com o divino. Eles achavam que havia uma questão de algumas teorias, ideias de filósofos, até gregos, né, que achavam que a matéria era uma coisa assim, não digamos vergonhosa, né, mas não compatível com ideais superiores, com o próprio Criador, né, seria uma coisa negativa. Então ele achava que era impossível que Deus encarnasse se usando daquele material que é a matéria do corpo humano. São coisas assim. E por muito tempo essa teoria prevaleceu, né? Ela levou inclusive à convocação de um concílio, o primeiro concílio ecumênico, em 325 depois de Cristo, o concílio de Niceia. Niceia hoje é uma cidade da Turquia, chamada Iznik, também próxima de Istambul, a antiga Constantinopla, certo? Já Constantino houvera transformado a religião cristã como oficial do Império Romano. E ele mesmo, então, convocou mais de 1000 bispos, tanto do Ocidente como do Oriente, né? Europa Oriental, Ocidental, alguns da própria Ásia, né? Mas apenas 300 estima-se que compareceram. E debateram várias coisas, e principalmente a questão da divindade de Jesus. Outro concílio aconteceu depois, também levando em conta o mesmo problema, já estabelecido como herético pela própria concílio de Niceia, mas prevaleceu existindo. E no concílio de Niceia, eu vou falar um pouquinho dele depois. E outro cisma interessante e importante deveu-se a Ário, né? Ário era um bispo de Alexandria, no Egito, né? Ele era da igreja também, né? Ele era um presbítero. É um tipo de oficial da igreja, como tem a igreja, os diáconos hoje também, né? O diácono é um participante da igreja católica que tem alguns poderes, não como os padres, né? Mas como falta, o padre ele pode
fazer até um casamento. Eu sei disso porque eu tive uma diarista lá em casa que casou a filha. E ela contou que o padre não pôde ir e quem fez o casamento foi um diácono, né? Eu fiquei sabendo que existe esse personagem na própria Igreja Católica. Ele era um presbítero, que era algo parecido com o diácono, com menos poderes que o diácono tem hoje. Muito bem, o que o Ário preconizava, né? É chamado cisma de Ário, uma divisão que realmente provocou dificuldades, né, para o pensamento cristão nascente, né? Para o cristianismo oficial da época, Jesus seria o próprio Deus. Até hoje ainda é, não é? Eu assisti um vídeo agora, anteontem, do Frei Leonardo Boff, né? É um personagem que eu admiro muito, não é? E ele conta que quando ele deixou de ser padre, não é? Antes de deixar a batina de franciscano que ele era, ele foi até o Vaticano. E lá foi entrevistado pelo cardeal Ratzinger, que foi o Bento XVI depois. E o cardeal Ratzinger, que era um indivíduo profundamente radical na igreja, mas profundamente educado, né? E o cardeal perguntou para ele: você crê que Jesus é Deus? Ele disse: não. Jesus é o Filho de Deus, Jesus não é Deus, né? Aí o Ratzinger disse: mas você não. Ah, você fez teologia na Alemanha, e lá tem muita gente que pensa assim. Diz: não, eu fiz isso lá em Petrópolis, quando eu trabalhava na teologia da libertação, atendendo os pobres, né? Um vídeo muito bonito que está aí no YouTube, né? É uma entrevista com o Chico Pinheiro. Quem se interessar, veja depois, é muito interessante. Jesus não existiu desde a eternidade e, consequentemente, não era perfeitamente igual ao Pai, embora tenha sido elevado muito acima de todos os homens. Então, contrariando a posição de que Jesus seria Deus, né? Principais pontos do docetismo. Subordinação de Cristo. Jesus não era Deus no mesmo sentido que o Pai, mas sim a primeira e mais exaltada criação de Deus, um Deus por permissão. Unicidade de Deus. Somente Deus Pai é eterno, infinito e verdadeiramente Deus. Jesus é uma criatura, embora divina, em um grau menor. E a negação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que naquele tempo já existia, né? Rejeitava a ideia de que Pai, Filho e Espírito Santo compartilhavam a mesma essência divina, que é chamada consubstancialidade, que até hoje prevalece no pensamento católico, que nós respeitamos evidentemente, né? Então foi uma doutrina que realmente balançou, digamos assim, a ideia de que Deus, como a própria igreja até hoje pensa, seria o próprio Deus. O próprio Papa atual, né, tem nessa reforma que ele fez na igreja, ele se refere a Jesus como sendo Deus, né? Para a igreja católica, Jesus ainda é o Deus encarnado. A divindade de Jesus. Aqui que entra o concílio de Nicéia, então, né? As questões todas levaram o Constantino a convocar esse concílio, né? Onde compareceram vários bispos, né, para discutirem as questões da natureza e divindade de Jesus, em especial o Hélio. Grande parte dos debates dependia da diferença entre ser nascido ou criado e ser gerado. Os arianos viram isso essencialmente como o mesmo, ao contrário dos seguidores de Alexandre, bispo de Alexandria. Alexandre era o bispo que se contrapôs às ideias do Ário, não é? Até alguns contam que nesse concílio de Nicéia, ele teria chegado a esbofetear o Ário, pelas ideias que o Ário defendia no próprio concílio, né? Isso alguns acham que é fake, não é verdadeiro, mas alguns contam que realmente aconteceu. Então, a partir de Nicéia, estabeleceu-se que realmente Jesus é Deus, né, para o pensamento cristão. Santo Agostinho. Esse é um personagem famoso, né? Tem várias colaborações dele à codificação, várias mensagens ditadas a Kardec, né? Ele viveu no século IV e V, de 354 a 430, da nossa era, evidentemente, né? Sofreu muito com a invasão dos bárbaros em Roma, né? Chegou a ser bispo, né? Ele era solteiro, teve até um filho
sem ser casado, né? Mas depois ele converteu-se, então, ao cristianismo e realizou um trabalho maravilhoso. Só que ele foi o sistematizador, digamos, na igreja, chamada culpa universal, né? Aquela questão do pecado original, que originou o batismo inicialmente para a igreja católica e também para os evangélicos, né? Foi, digamos assim, sacramentada pelo próprio Agostinho. Então ele sistematizou no cristianismo a questão da culpa universal. Paga-se pecado pelas faltas que nossos antepassados cometeram, a partir dos próprios Adão e Eva, né? Tudo bem, né? É uma forma de pensar que a gente respeita, mas o Espiritismo não vê sobre esse prisma a questão do pecado. Muito bem. E ele depois escreveu muitos livros interessantes, né? Confissões, onde ele conta o que ele realmente fez na sua juventude, né? E a sua conversão. E o livro A Cidade de Deus. É de uma profunda sabedoria a obra que ele deixou. Acho que com São Tomás de Aquino, um outro santo católico, é um dos mais ricos pensadores do catolicismo. Tomás de Aquino, então, nem se fala. O Agostinho foi um filósofo neoplatônico, ele era um indivíduo profundamente culto, certo? E faz um comentário interessante. Veja o que ele fala. O paradoxo da encarnação. Deus, no infinito, coube num corpo pequeno. Deus encarnou, então, como Jesus, né? O Criador do universo nasceu em um estábulo. O pão dos anjos foi amamentado. O Rei Eterno veio em simplicidade para que a fraqueza humana fosse fortalecida e o homem pudesse ter morado no céu. Interessante, não é? Mas ele falava realmente que Deus encarnou como Jesus, não é? Eu fico em dúvida, porque tem outra passagem de Agostinho, que eu me lembro nos meus tempos de ginásio, não é? Nós tínhamos ginásio no meu tempo, na década de 40, imagina, eu estou com 87 anos. Vou contar para vocês, né? Aquele velhinho lá tem 87 anos, né? Nós tínhamos latim. Não se aprendia, mas tinha latim na escola, né? E uma frase muito célebre de Santo Agostinho, que dizia assim: Et multo laboravim, quarem esta te me, et tu habitas em me. Eu muito trabalhei te procurando fora de mim, e tu habitas em mim. Então contradiz em parte o que ele teria falado agora. Então eu acho que ele falou isso depois que ele fez essa afirmação, né? Achar que Deus está nele, como está em nós, né? Deus está em nós. Você procura Deus fora, no universo, na natureza. Está, evidentemente, né? Mas está principalmente em nós. Isso é muito importante. Desculpe falar da frase em latim, isso é meio pernóstico, né? É que às vezes me agrada um pouquinho recordar esses tempos da minha infância, que vai longe já, né? Muito bem. A ideia do docetismo não morreu. Ela continuou existindo muito depois da condenação do cisma do concílio de Nicéia, né? Em 325, né? Em 1209, criou-se uma cruzada, talvez a última cruzada, para combater os cátaros. Seria na sul da França, onde hoje é a Occitânia, né? Na época era uma província romana, não era mais romana, mas foi criada pelos romanos, com o nome de Occitânia. E nessa região, em várias cidades da Occitânia, que até hoje existem, né? Carcassonne, Toulouse, Montpellier, né? E os cátaros seria uma heresia também que surgira já no comecinho do século XIII, 1200 e alguma coisa, né? E que era diferente, apesar de ser cristã, tinha ideias diferentes, não aceitando também Jesus como sendo o Filho de Deus, né? Veja o que eles falam. A Albigense, porque foi muito forte, aceita em Albi, uma cidade que hoje existe lá na Occitânia, a cidade de Albi, daí a Albigense. Não reconheciam a autoridade papal ou dos bispos. Era cristã, mas não queria essa estrutura que a igreja tem, né? E questionavam o pecado original, como fizera o Santo Agostinho aceitando, né? As mulheres celebravam ritos religiosos, imagina, né?
Experiências místicas e transcendentais. Jesus não era o Filho de Deus, mas um profeta importante. Filho de Deus. Voltamos em Santo Agostinho. Santo Agostinho falava no Filho de... Jesus não era Filho de Deus, nós somos filhos dos homens. Que é uma coisa que o Espiritismo não aceita. Né? Como se Deus criasse um ser especial para Ele. E nós fôssemos filhos do homem, filhos do pecado para a igreja. Né? É uma questão interessante, né? É uma herança agostiniana a questão do filho, o Filho de Deus, né? Jesus, Filho de Deus, porque foi concebido pelo Espírito Santo, e nós, filhos dos homens, porque nascemos de uma conjugação carnal entre homem e mulher, né? Naquele absurdo de condenar os prazeres, né, normais da vida, que são para a criação da vida. Então, acho que Agostinho foi o criador do Filho de Deus, né? E os católicos questionavam já essa realidade. Não concebiam a ideia de inferno, né? Eram reencarnacionistas. Aqui foi o monte final, o Monte Seguir, né? Onde eles foram exterminados por vez. Em 1209 estabeleceu-se uma cruzada para combater e matar, né? Tem uma cidade chamada Béziers, que até hoje existe, né? E que foi sitiada pelos soldados que iam atacar, queriam dominar a cidade. E um enviado pelo Papa, chamado Arnaud Omery, Arnaud Amaury, foi perguntado pelo chefe do exército o que é que ele fazia, porque tinha alguns na cidade que não eram cátaros. Ele disse assim: mate todos, Deus escolherá os seus. Estima-se que mataram 20.000 pessoas. Em nome de Jesus, uma barbaridade, né? Porque eles tinham ideias que contrariavam, digamos, o pensamento oficial vigente ao tempo em que existiram. Mas é uma ideia que não morreu, né? A ideia continua existindo até hoje, né? É um episódio negro, né? Isso começou em 1209 e só acabou em 1245, imagina, né? Estimam alguns que teriam morrido mais ou menos 500.000 pessoas nas várias guerras que aconteceram, né? Veio o rei lá na parte da Espanha para ajudar, foram vencidos, foi uma carnificina o que aconteceu, em nome do próprio Jesus. Muito bem. O que a Kardec fala com relação a isso? Como homem, tinha organização dos seres carnais. Porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal. Claro, não é? A sua superioridade com relação aos homens não deriva das qualidades particulares do seu espírito, né? Jesus, como espírito, é igual a nós. Claro que muito mais elevado, né? Viveu muito mais, não é? É mais velho que nós, aproveitou a experiência e hoje tem a condição que ele ostenta, né? Mas foi criado igual a nós. Seria um absurdo Deus criar um ser especial, seja um anjo, seja Jesus, e outros comendo o pão que o diabo amassou a brincar assim, né? Não seria justo, né? Então a superioridade moral com os homens não deriva das qualidades do seu corpo, mas do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria e de seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Está na Gênesis, capítulo 14. Quem não tiver o livro A Gênese, lembro a vocês que esse livro está na Kardecpédia. Toda a obra de Kardec, em português e em inglês, está na Kardecpédia, criado pelo Cosme Márcio, pelo IDEAC, né? Tem toda a obra, não é? É só acessar lá Kardecpédia, a Gênese, capítulo 14, leiam lá para vocês verem que beleza que é o comentário que Kardec faz a respeito desse problema, muito interessante. Então, claro que ter o livro é importante, né? Mas quem não tiver o livro e quiser pesquisar depois, Gênese capítulo 14. Kardec falando ainda, constantemente desprendida, sua alma, ela de certo lhe dava dupla vista, não só permanente, como de excepcional penetração, e superior a muito a que de ordinário possuem os homens comuns. Mas a vista, a pesca maravilhosa, né? Passando, não conseguiam pegar nada, Jesus, olha, jogue por lá a rede, que lá que tem peixe, né? Como é que você sabia disso, né? Ele sabia, né? Muito bem.
Um autor que hoje traz à luz algumas ideias com relação a Jesus, né? Não só dos apóstolos, né? É o Flávio Joséfo. Ele era um judeu chamado Yosef ben Mattityahu, né? Era um pensador, um estudioso profundo do judaísmo, né? E faz um livro, não só outros livros, mas um deles ele fala de Jesus, né? Só para ter uma ideia quem era esse autor aí, né? Foi um historiador e apologista judaico-romano, descendente de uma linhagem importante de sacerdotes e reis, que registrou em loco a destruição da Jerusalém em 70 depois de Cristo, pelas tropas do imperador romano Vespasiano, comandada por Tito, futuro imperador. As obras de Joséfo fornecem um importante panorama do judaísmo do século I. Roma foi destruída Jerusalém no ano 70, né? Os judeus invadiram Roma, né? Destruíram a cidade, e o Joséfo perdeu alguém da família, e a própria esposa foi morta ainda durante esse cerco, né? Mas mesmo assim, ele tornou-se um cidadão romano e foi morar em Roma, vejam vocês, né? Então ele foi odiado pelos judeus que permaneceram, porque lá havia a história daqui, o sofrimento que aquele povo sofreu, e ele tornou-se um cidadão romano, né? Foi muito criticado, né? Mas ele fala sobre Jesus nos seus livros, né? Interessante, né? Um judeu ligado ao judaísmo falando de Jesus. Veja o que ele fala num livro. Havia nesse tempo Jesus, um homem, se é lícito chamá-lo de homem, porque ele foi o autor de coisas admiráveis, um professor tal, que fazia os homens receberem a verdade com prazer. Ele fez seguidores tanto entre os judeus como entre os gentios. Gentio que não era judeu e não seguia o judaísmo, né? Então os judeus e os gentios, né? Ele era Cristo. Quando Pôncio Pilatos, seguindo a sugestão dos principais entre nós, condenou-o à cruz, os que o amaram no princípio não o esqueceram. Os judeus falar isso é algo que é levado muito a sério, né? Ele apareceu a eles vivo novamente no terceiro dia, como os divinos profetas tinham previsto, e milhares de outras coisas maravilhosas a respeito dele. E a tribo dos cristãos, assim chamados por causa dele, não está extinta até hoje. Interessante, né? Um autor judaico falando então de Jesus. É um documento que só há pouco tempo veio à tona, não era difundido, né? Até pouco tempo atrás. Esse livro dos Essênios é um livro que apareceu agora, que também o autor é Fernando Mosetti, se não me engano, né? Eu não li o livro, me chamou a atenção, né? Ele fala que foi descoberta muita coisa com os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947 numa caverna. Pastores próximo do Mar Morto entraram numa caverna e acharam várias jarras com vários documentos, né? Que foram até negociados depois pelo governo de Israel, né? Por $250 mil, né? Porque traz muita história. E ele acha que Jesus foi um essênio. Kardec não exclui essa possibilidade, né? Vou falar alguma coisinha a respeito. É uma seita judaica do século II a.C., discordantes em parte do judaísmo tradicional, associado à associação moral e religiosa. As maneiras afáveis e austeras de virtudes. Eram pessoas profundamente ligadas ao bem, ao bom trato, à educação, não é? Amor a Deus e ao próximo, né? Imortalidade da alma, e acreditavam na ressurreição e quem sabe seja reencarnação, né? Modo de vida próximo dos primitivos cristãos. Cogitou-se que Jesus fizera parte dessa seita antes de começar sua missão. No livro, segundo eu vi, ele defende essa possibilidade, então, que Jesus dos 12 aos 30 anos, ele desapareceu, né? Quem sabe ele poderia ter sido um seguidor da seita dos essênios, né? Que tem muita coisa da prática deles com as doutrinas de Jesus, né? Então é uma questão que está em aberto hoje, né? E Kardec não sabia disso. No tempo dele
não se havia manuscrito de Mar Morto, mas ele acha que há muita semelhança entre as ideias dos essênios, né? Até o modo de vestir-se, né? Tudo isso tinha a ver com o que Jesus praticava. E uma carta que alguns dizem que não é verdadeira. Outros falam que sim. Né? Públio Lentulus, cidadão, senador romano, né? Que faz parte de um romance do Emmanuel pelo Chico Xavier há 2000 anos. Aliás, um belo romance, né? E seria o Públio Lentulus, um senador que mandou uma carta para Roma, quando ele estava lá na Palestina, falando então desse personagem Jesus, né? Existe nos nossos tempos um homem de grandes virtudes chamado Jesus, que pelo povo é inculcado profeta da verdade. Cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita mortos, cura enfermos, é um homem de justa estatura, muito belo no aspecto. Há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou a temê-lo. Né? Tem na sua fronte uma linha separando os cabelos na forma em uso dos nazarenos. Disse que nunca imaginei, ninguém ouviu rir, mas antes chorar. É interessante esse relato, né, porque fala bem como seria Jesus, né? Mas alguns negam a veracidade desse documento. Seja como for, é algo a ser citado. Em 82, do século XIX, tempo de Kardec, Ernesto Renan publicou a vida de Jesus. Né? E ele fala que Jesus foi um homem incomparável. E Kardec faz uma análise desse livro, né, na Revista Espírita, em 2 artigos. E ele fala que o Renan, ele mostra o Jesus como ele via antes. Não um Jesus missionário, um Jesus profeta, mas um Jesus homem. Né? Eu acho que essa seria a falha do livro na visão do próprio Kardec. Né? Veja o que ele fala. Encontrou os traços de Cristo, de onde concluiu que o Cristo tinha existido. Importante, né? Um famoso historiador, filólogo, né? Devido que estuda as letras antigas, né? Historiador, né? Filósofo, né? Reconhecer que Jesus realmente existiu, né? Mas não via o Cristo de outra maneira porque ele o via antes. Né? Onde ele não viu senão os passos de um homem, um apóstolo da fé ortodoxa teria percebido o rastro da divindade. Ele analisa o homem em si, não com o caráter maravilhoso que norteou a passagem de Jesus. Né? Revista Espírita de junho de 64. E também em outro mês, acho que janeiro ou fevereiro, se não me engano, ele fala desse livro. Muito bem. Rapidamente, né, esse personagem que nós homenageamos hoje, falar alguma coisinha das tantas que vocês já sabem. Né? Uma delas é a questão da Jesus e a reencarnação. Né? Que perguntaram a Jesus, os apóstolos, que as escrituras falavam que antes dele viria Elias, né? Que foi um famoso profeta judeu. Né? Digo-vos, porém, que Elias já veio, vejam vocês, né? E eles não o conheceram. Antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho de Homem dá de parecer nas suas mãos. Claro na Bíblia, claro no Evangelho, né? Então conheceram os discípulos que de João Batista é que ele lhes falara. De João Batista seria a reencarnação de Elias. Claro, né? Claro que as igrejas não aceitaram, tinha uma série de coisas para explicar. Não, é bem assim. Né? Não negam o texto, que não pode negar. Mas criam uma série de artifícios para tentar justificar, para negar a reencarnação que está aí nitidamente estabelecida no dizer de Jesus. Né? Está em Mateus, no capítulo 9. Isso aqui é muito lindo, né? Nicodemos era um doutor da lei. Né? Não tão orgulhoso como eram grande parte deles, né? Doutor da lei, né?
tinham alguns poderes, inclusive perante o povo, alguma autoridade pela cultura que tinham, né? Especialmente a cultura hebraica, evidentemente, né? Ele perguntou a Jesus, né, se o que teria que fazer para ganhar a vida eterna, né? Jesus diz, na verdade, te digo que não pode ver o reino de Deus aquele que nascer de novo. Não pode ver se não nascer de novo. Não te maravilhes se eu te disser, importar-vos nascer outra vez. João, no capítulo 3. Também o pessoal cria uma série de coisas, né, para tentar justificar. Não, não é bem isso, não quer dizer isso mesmo, tem que batizar, porque, né, é o batismo que vai libertar a pessoa do pecado original e coisas que tais. É a mesma coisa, né? Mestre, qual é o maior mandamento da lei, né? Jesus lhe disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás ao teu Deus, ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Tudo que vós quiseste que vos façam aos homens, os homens fazei-os também a vós. Então Jesus narra a ele a parábola do bom samaritano. É uma parábola maravilhosa no meu modo de ver, né? O bom samaritano. Então Jesus, está fora de ordem aqui. Eu arrumei na palestra, mas acho que alguma coisa aconteceu que não apareceu aí. Desculpem aí. Vou voltar. Eu fiz a palestra agora na terça-feira e arrumei em casa, mas alguma coisa está aparecendo. A palavra do bom samaritano, né? Então Jesus conta que um cidadão descia de Jerusalém para Jericó. Descia, Jericó está abaixo do nível do mar. Quase 30 metros até hoje, né? É uma cidade bem baixa, né? E foi assaltada por malfeitores que causaram ele profundo mal. Espancaram, roubaram seus bens, desnudaram-no e deixaram à margem da estrada. E passou perto dele um sacerdote. E passou ao largo, não deu a mínima. Passou um escriba, também não ligou. E é claro que isso chamou atenção, né? Porque realmente eram pessoas ligadas ao pensamento do judaísmo, né? E evidentemente a complementação é célebre, né? E passou então um samaritano. O samaritano, vindo da Samaria, é claro, né? Era uma província romana, né? No tempo de Jesus, né? A Samaria foi a capital das tribos dissidentes de Israel. Eram 12 tribos, elas se dividiram, né? E Samaria ficou sendo a capital, né? A cidade e a sede capital, então, das tribos dissidentes. E eles não se aceitavam. Eles se odiavam, os judeus, dos samaritanos, né? Os samaritanos não aceitavam que a Torá fosse complementada por outros livros, né? Mas sim somente a Torá. Havia diferença séria entre eles. Eles eram criticados, né? Pelo pensamento judaico, né? E ele que atendeu, então, o indivíduo que foi violentado pelos salteadores, né? Interessante, né? Aquele que era desprezado, que era odiado, foi quem justamente atendeu o samaritano, né? Limpou as feridas dele com vinho e com azeite, né? Conseguiu amarrá-lo com as roupas que ele possuía e levou até uma estalagem. Passou a noite com ele. E quando seguiu viagem no dia seguinte, falou para o dono da estalagem: cuida bem dele, que na volta as despesas que tiveres eu te reembolsarei. Então Jesus perguntou ao doutor da lei: quem desses foi o próximo? Então o doutor da lei diz: foi o samaritano.
Interessante isso, né? Aquele que era desprezado, né? Foi que realmente atendeu aquele que sofrera, né? Essa palavra é linda, né? Então Jesus disse assim, então vai você e faz o mesmo, né? Procure seguir isso aí, né? Muito bem. Então, eu vou voltar um pouquinho, né? Para tentar achar aqui o meu caminho de volta. Palavra Joséfo. E eu arrumei em casa, inclusive, né? Mas acontece, né? A carta é purulenta. O Renan. Fariseu e publicano. Todo mundo sabe essa palavra, né? É algo maravilhoso, né? Que dois cidadãos subiram ao templo para orar. Já entraram no alto o templo, né? Para orar. O fariseu, que era um indivíduo conhecedor da cultura judaica, tanto a escrita como a oral, era uma autoridade realmente dentro do povo judeu, respeitado evidentemente, né? E um publicano, era judeu cobrador de impostos, cobrava impostos para o Império Romano, era detestado. Então Jesus conta como é que aconteceu a oração que os dois realizaram, né? O fariseu então, orando em pé, dizia: Pai, não sou como todos os homens, não sou adúltero, pago o dízimo. E enalteceu uma série de virtudes que ele possuía, né? E não sou como esse publicano que está aqui ao meu lado, né? E o publicano, de cabeça baixa, batia a mão no peito e dizia assim: Pai, tem piedade de mim, que sou um pecador. Então Jesus perguntou: quem desses dois foi o melhor? Uma linguagem diferente, como fala o Evangelho, que eu não sei agora reproduzir, né? Foi realmente aquele que se humilhou-se, né? Esse voltou-se então para a sua casa justificado. Porque quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. É uma lição interessante, né? Que serve para a gente em qualquer situação. Ah, eu sou espírita, né? Aquele não é, né? Oh, aquele é pecador, eu não sou, né? Entender o ser humano como um indivíduo em ascensão, como todos nós somos, né? Candidato à perfeição um dia, né? Tem defeitos, quem não tem, né? Mas a perfeição é algo inexorável. Na introdução do Evangelho, a primeira frase de Kardec é essa aqui, né? As matérias do contidas no Evangelho podem ser divididas em 5 partes: atos comuns da vida de Jesus, os milagres, as predições, as palavras que serviram ao estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensino moral, né? Esse é básico, né? Essa última matéria, o ensino moral, permanece inatacável, né? Independentemente das controvérsias que as outras matérias acarretam. Então não importa, eu tenho certeza que Jesus é Deus ou não é, se Jesus é filho de Deus, se Jesus é filho do homem, né? O que importa realmente é o ensino que ele deixou. É o que Kardec então ressalta na obra que ele realiza, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então o ensino moral é fundamental. As religiões todas que se criaram por aí, né? Ninguém pode negar isso, né? O ensino moral é basilar na doutrina que Jesus deixou. Para o Espiritismo, o Natal deve ser um momento de profunda reflexão e renovação, focando no renascimento do Cristo, amor, paz, caridade, dentro de cada um, e não apenas na festa material ou no aspecto religioso tradicional. Tudo bem, comemoração é normal, é um evento cultural, né? Mas, se possível, lembrar então do motivo, né, que nos leva a comemorar essa data, né?
É um chamado para viver os ensinamentos de Jesus, praticar a caridade, o perdão e a reforma íntima, sendo um convite à evolução espiritual diária, além de uma comemoração ao aniversário do Mestre. Muito bem. E para encerrar, uma frase do Emmanuel, pelo Chico Xavier. Irmão, que deve do Natal, que ouve do Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Entendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus sob os esplendores de um novo dia. Obrigado. Perdoe para falar sentado, mas tudo bem. Está encerrada a palestra,